No início deste século, começou a ficar muito claro para um pequeno número de cientistas que seriam necessárias ideias ousadas para resolver o desconcertante problema da estrutura do átomo. Mas mesmo antes disso, já havia começado a surgir pistas de que alguma coisa estava errada. Essas pistas vinham dos lugares mais inesperados. No princípio, era a luz. Depois apareceu a lâmpada. E a constatação de que quanto mais quente o seu filamento, mais forte a sua luz. Quem poderia ter imaginado que um fenômeno tão comum poderia ter incendiado a imaginação científica? Na verdade, em todos os corpos incandescentes, do carvão na fornalha, a uma brasa no fogo, do ferro fundido numa siderurgia, ao filamento de uma lâmpada incandescente, o comportamento apresenta uma notável semelhança. Não importa qual a sua matéria, a cor da incandescência de um corpo depende exclusivamente da sua temperatura. De fato, se todos têm a mesma temperatura, todos brilham com a mesma cor. É um fato fantástico. E na Alemanha, o Dr. Max Planck acreditava que ele merecia uma boa explicação. Sempre considerei a busca do absoluto o objetivo mais elevado de toda atividade científica, disse ele em sua autobiografia. Comecei ansiosamente a trabalhar, acrescentou. Nem precisava dizer, esse trabalho parecia ter sido talhado para ele. O problema de Planck surgiu da aplicação da teoria de Maxwell, à previsão da quantidade de luz que um corpo incandescente irradiava em cada frequência. Naturalmente, a teoria de James Clerk Maxwell era ainda a última palavra sobre a luz e outras formas de radiação eletromagnética, e parecia ser suficientemente adequada. Mas ela não era capaz de explicar o fato de que assim que um corpo ficava quente o suficiente para se tornar incandescente, ele ficava vermelho. Por quê? Porque uma frequência mais alta, uma luz mais azul também não se irradiava. Em todos os corpos incandescentes, por que deve haver menos luz de frequência mais alta? A intuição mostrou a Planck que tudo poderia ser explicado se fosse necessário mais energia para produzir a luz em frequências mais altas. Mesmo não havendo nada na teoria de Maxwell que sugerisse que a energia da luz pudesse estar relacionada à sua frequência, Planck formulou uma equação para provar sua intuição. A energia da luz, E, é igual a uma constante, H, vezes a frequência, F. Planck não tinha o objetivo de desafiar as leis da física. Pelo contrário, sua intenção era preservar e não destruir a integridade da teoria de Maxwell. Em seus esforços, Planck viu uma solução que conseguia apresentar uma notável semelhança com a solução do velho problema da velocidade instantânea. Neste caso, H era uma quantidade que tenderia a zero no momento exato do cálculo. Caso a mesma coisa acontecesse na teoria de Planck, as equações de Maxwell poderiam ser reconciliadas com a evidência experimental e o problema da radiação seria solucionado. Mas H não se reduzia a zero. Em vez de desaparecer, como era esperado, ele revelou ter um valor bem determinado. Ao descobrir esse valor, que hoje tem o nome de constante de Planck, Planck encontrou algo mais importante do que uma explicação para os corpos incandescentes. Encontrou uma verdade nova e fundamental sobre a natureza. A luz, seja irradiada por um aparelho elétrico ou pelo próprio Sol, é absorvida ou irradiada em discretos pacotes de energia. A ideia era revolucionária e perturbadora, mas as provas já estavam a caminho. A evidência pode ser observada ainda hoje no comportamento do eletroscópio de lâminas de ouro. Quando o eletroscópio é carregado, a folha sobe e permanece no alto, até ser atingida por um feixe de luz ultravioleta.
Um pedaço de vidro comum transmite a luz visível, mas bloqueia a luz ultravioleta de alta frequência. Quando ela é intercalada entre a luz e a lâmina, o eletroscópio não descarrega, mas quando removemos o vidro, a folha cai novamente. Isto mostra que a luz ultravioleta é a responsável pelo fenômeno. Isto tem o nome de efeito fotoelétrico. Foi a explicação de Albert Einstein do efeito fotoelétrico e não sua teoria da relatividade que lhe valeu o Prêmio Nobel de Física. Em termos modernos, o que ele disse foi que para um elétron poder escapar de um metal, falta-lhe uma quantidade de energia chamada função de trabalho. Mas se um elétron absorve a luz ultravioleta, que chega num pacote, e possui a energia dada pela fórmula de Planck, o elétron pode adquirir uma energia mais do que suficiente para escapar do metal. Nesse caso, ele pode sair com uma energia cinética igual a H vezes F, menos a função de trabalho. Esta é a chamada equação do efeito fotoelétrico de Einstein. A solução perfeita, comprovada por Robert Millikan em seu laboratório de Chicago. Ao medir as energias de elétrons injetados a partir de vários metais por diferentes frequências de luz, Millikan verificou que cada metal tinha uma diferente função de trabalho, embora a constante de Planck tivesse o mesmo valor universal para todos eles. Mas esta explicação do efeito fotoelétrico não apenas confirmou a teoria de Planck, mas também demonstrou diretamente que pacotes de energia já existiam no campo eletromagnético. Em outras palavras, a luz chega em partículas. Partículas hoje chamadas fótons. Mas esperem um pouco. Um século antes, Thomas Young havia provado que a luz se movimentava em ondas. Será que agora vão voltar a dizer que a luz é composta de partículas? Talvez toda essa questão de partículas e ondas devesse ser analisada de uma perspectiva nova. Louis de Broglie formou-se em História e preparava-se para uma carreira no governo francês. Uma nova abordagem da física, se é que já houve alguma antes. Talvez tenha sido por isso que, na década de 20, ele tenha se perguntado: se as ondas de luz podem ser partículas, é possível que partículas como os elétrons também sejam ondas? Antes de mais nada, as partículas possuem energia e quantidade de movimento, enquanto as ondas possuem frequência e comprimento de onda. É óbvio que essas entidades possuem diferentes tipos de propriedades. De Broglie suspeitava que houvesse algum tipo de conexão. A teoria de Planck fornecera uma pista do que poderia mesmo existir. Max Planck